Olá, como vão? Esse é o canal Descrente em Sobrenatural. Esse é o vídeo 9 do erro 52 da minha série Bíblia, Amor, Mentira da Humanidade, né? Referente ao capítulo 1 de Gênesis e versículos 22 e 23 que eu estou citando aqui. Então o erro é sobre enchei as águas nos mares. Então vamos lá. O versículo 22 é assim: e Deus abençoou, é o erro 51, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, é o 52, e as aves se multipliquem na terra, é o 53, e foi tarde e manhã, é o 54, e o dia quinto, é o 55. Então eu vou citar aqui do meu livro, no capítulo 9, na entrada do capítulo 9, que estão esses erros todos, de 51 a 55, primeiro uma citação religiosa para mostrar a importância da fé religiosa, né? A importância do espírito cristão, que é a seguinte: por seu pecado os hereges merecem não apenas ser separados da igreja pela excomunhão, mas também do mundo pela morte. Isso é um pensamento bastante cristão de São Tomás de Aquino, né? Que coisa boa. Então esse aqui é do Howard Kaiser, que é um âncora de um canal ateísta, né, de televisão. Ele diz assim: através dos anos percebi que Deus que eu rezava era o Deus que eu inventei. Quando eu falava com ele, falava comigo mesmo. Ele não tinha conhecimento ou qualidades que eu não tenho. Quando percebi que Deus era uma extensão da minha imaginação, parei de rezar para ele e nada aconteceu. Bem, é só para vocês refletirem. Vamos agora aos erros. Erros 52. Enchei as águas nos mares. Vamos lá. Primeiro, Deus manda anteriormente frutificar e multiplicar, né? Sem contar que ele manda as águas produzirem os peixes, que é outra sandice sem precedente. Mas frutificar e multiplicar. O que é frutificar e multiplicar? Frutificar e multiplicar, sem grande esforço, é fornicar, trepar, transar, fazer sexo, não que você queira dar, e multiplicar e produzir filhos. Nesse momento da criação que não tem a tal da morte. A morte ainda não entrou na jogada, porque segundo o pensamento cristão, católico, evangélico e sei lá de quase todos, é que quando a morte entra no paraíso, é que quando o pecado entra, a morte entra junto, porque antes ninguém morria, né? Essa maluquice sem precedente, a morte não existia. Bom, depois eu vou explicar porque ela tinha de existir, porque a morte é um sistema de controle. Segunda coisa é, ele fala nos mares, porque rios e lagos não existiam, não havia chovido. A gente sabe que rios e lagos são frutos da chuva, né? Ou surge o rio sem ter chuva, a água corre do nada, assim. A gente sabe que a água que corre do rio é do degelo de grandes geleiras, é da água acumulada na terra, etc. Tal, que infiltra e desce. Bom, tá bom, deixa pra lá, só para lembrar. E como não tinha água doce, porque toda a água era salgada, como é que surgiram os peixes de água doce, que eles não sobrevivem na água salgada? Me diz aí. Vamos fazer uma reflexão. Peixe de água doce morre na água salgada e vice-versa. Como é que tinha peixe? Então essas são as questões. Eu fiz uma conta no livro, aqui, no erro 52 do livro, que segue por aqui, etc. Eu fiz uma conta de multiplicação sem morte. Sem esquecer aquela do que o Darwin cita no Origem das Espécies, do um casal de elefante que ele chega à maturidade sexual aos 30 anos e morre aos 50, produz 6 filhos, e aí em apenas 750 anos teriam 19 milhões de elefantes, o que mostra que a existência da vida sem um controle da morte é um descontrole absoluto, né? Verifiquem as pragas ocorridas na Austrália, principalmente a do coelho. O que aconteceu? Porque não morrer, não. É porque não tinha um predador específico, um animal exótico num ambiente, um animal de alta reprodução entrou num ambiente que não tinha um predador. Praticamente foi um caos que o nego estava pagando para matar os coelhos, né? Então o desespero que os coelhos estavam destruindo tudo, né? Que qualquer animal em crescimento descontrolado destrói tudo. Sendo que esses animais aqui nessa história do paraíso, eles nem comem, porque como é que o leão, como é que faz para comer o viadinho, a gazela, a zebra, etc. Não come, porque não tem morte, então não tem caçado. Os caras se alimentam de sol. Mas tá bom, deixa essa bobagem lá. Vamos lá. Um casal de mosca, que se reproduz a cada 37 dias, em média dá 900 ovos,
em 222 dias, sem contar as que não morreu nenhuma. Eu tô matando, de geração para geração eu mato, porque a mosca dura uma semana, mas eu não tô matando, aqui eu tô matando, mas não conta certa dessa mirabolante ideia de paraíso, não morre nada, tá tudo vivo. Em 222 dias daria 531 trilhões, 441 bilhões isso, de moscas. Que se você pegar uma mosca que dá de 5 por 8 milímetros, fazer a área dela, que vai dar 40 milímetros quadrados, e pegar a superfície da Terra tem 510 milhões, né? 71% é água, 29% é terra. Se os 29% dá mais ou menos 148, vamos dar 150 milhões de quilômetros quadrados. A soma só esse casalzinho de mosca daria uma camada sobre a superfície da Terra que seria um sétimo, 21 milhões de quilômetros quadrados de moscas. Um casal. Agora existem milhões de moscas no planeta Terra. Milhões, talvez bilhões. Então isso daí daria uma camada que, sei lá, não sei quantos quilômetros de altura. Sabendo que são 800 mil insetos. E todos se reproduzem assim. Os peixes se reproduzem as centenas de milhares de ovos. Então o oceano ia ter mais peixe que água. A Terra ia ter mais ser vivo que qualquer... E eu não estou contando as plantas, hein? Essa maluquice não conta as plantas. Né? Que são devoradas pelos seres vivos para que elas transformam a luz, né, em alimento, né, através do processo da fotossíntese. Esse alimento é extraído delas pelos herbívoros e depois os carnívoros comem os herbívoros. Então é uma sequência de predação que tem de funcionar para manter o equilíbrio. Então aconteceria que existiria uma camada sobre a superfície da Terra de milhares de quilômetros, mas lógico, não tem biomassa para manter isso tudo vivo, né? Mas na maluquice dessa mitologia, Deus dá alimento vindo da, sei lá, ia bater na Lua. A Lua não ia conseguir mais rodar em torno da Terra, ela ia parar, travar de tanto ser vivo esmigalhado. Eu tô falando sem espaço para nenhum, assim, empilhado direto, né? Que nem a lorota da Arca de Noé. Então, eu quero deixar claro o seguinte: eu combato a literalidade da Bíblia. Não é a Bíblia em si. A Bíblia é um livro de mitologias, de alegorias, que tem histórias úteis, servem para explicar várias coisas, como simbolismo, né? Como todo livro de mitologia tem, como todo conto, né, de criança tem uma mensagem ali. Agora, você falar que é literal, não, isso é uma burrice sem precedente. Não tem nada de literal, é um festival de asneira. Aí tem de ficar fazendo malabarismo lógico para dar literalidade a uma coisa que não tem literalidade. E para finalizar, eu recomendar a todos vocês que leiam, já que eu tenho de botar um livro para ler, leia esse livro aqui do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões. É sensacional, mostra um monte de lorota e que tem no mundo aí sobre coisas, então não só religiosas, muito pouco sobre outras coisas. E eu combato a literalidade. E quem é que defende a literalidade são as pessoas mais retrógradas da religião. Protestantes, que se denominam evangélico, tem vergonha de ser protestante, islâmicos de uma maneira geral, né? Não fala dos islâmicos. Eles não esqueçam que os islâmicos adotam o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Corão. Não é o Corão, Al é artigo, tá? No árabe, Al é artigo. Então é o Antigo Testamento, Novo Testamento e Corão. Eles aceitam os três. Meio modificado, mas aceitam os três. E judeus ortodoxos, só essa cambada desses três grupos de maluco que defendem essa literalidade. E defende por quê? Interesses dos espertos, pô. Porque isso mantém a pessoa sob controle. Do dízimo a ficar quietinho, obediente, esperar uma vida após para reclamar, pô. É só interesse. Defende o Antigo Testamento, literalmente, por interesse, só isso. Não é mais nada disso. E vocês não esqueçam de agradecer a Eva. Porque se Eva não tivesse introduzido a morte, nós já teríamos todos deixado de existir no maior acidente ecológico de todos os tempos, sem haver alimento, sem nada. Então Eva deve ser premiada por ter feito a introdução da morte. Bem, é isso. Se você tem capacidade de refutar qualquer uma dessas questões, que é o Deus manda fornicar e reproduzir, que seria pecado, a morte não estava no paraíso, que eles iam reproduzir todos, os rios e lagos não existiam, como é que os peixes dos rios e lagos surgiram se não tinha água doce? Os peixes de água salgada morrem na água doce por uma questão osmótica. E tá bom, é só isso. Refuta qualquer coisa daí do erro 51, diz que tá tudo errado, eu aguardo. Agora, se vai só me xingar, pode xingar, também não ligo não, só mostra que você não tem recurso. Me xingar, me chamar de ateu, falar que eu vou morrer, que quando eu for eu vou pro inferno, isso é bobagem, amigo. Tô pouco me lixando, não acredito nisso, sacou?
Um beijo para vocês, um grande abraço e comentem aí. Valeu!